Bom dia, amados. Graça e paz seja com cada um de vocês. Nos alegramos mais uma vez em poder estar tendo esse tempo de oração e queremos abrir os céus nesta manhã. Sejam muito bem-vindos a este tempo juntos que vamos passar nesse período de 1 hora e estaremos na unidade do Espírito Santo para poder levantar o nosso clamor diante dos céus, diante do Senhor, para que a ação sobrenatural de Deus se efetive na nossa vida. Quero cumprimentar mais uma vez cada um dos irmãos que já estão entrando para termos esse tempo de comunhão, esse tempo de oração e também um tempo de ministração da palavra do Senhor. Temos uma palavra poderosa para ministrar nesta manhã e com uma revelação fresca da parte do Espírito Santo para alimentar nosso coração, nosso espírito e nos fazer sobrepassar, esse tempo de crise que estamos tendo. Porém, sabemos que os filhos do Senhor, embora estejamos nesse mundo de aflições, o Senhor estenderá seu braço forte para nos livrar e para nos acudir em toda e qualquer necessidade. Amém? Vamos orar então neste momento, vamos clamar ao Senhor e vamos colocar nossas vidas diante do altar da graça e vamos acender o fogo no nosso altar de adoração. Amém? Vamos orar então. Ali onde você estiver, por gentileza, se você puder ir falando em novas línguas, vai falando em novas línguas. Vai já adorando o Senhor. Bendito seja teu nome, Senhor. Senhor, muito obrigado por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede. Por mais esse tempo, Pai, de oração e unidade, nós queremos estar, Senhor Deus, diante da Tua presença. Senhor, muito obrigado, Senhor. Senhor, recebe toda a honra, recebe todo o louvor, recebe, Senhor Deus, toda a nossa adoração nesta manhã. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pela noite que passamos, pelo seu cuidado, pelo renovo para esse novo dia, Senhor. Sabemos que enquanto dormíamos, o Senhor estava preparando algo sobrenatural para as nossas vidas. Te adoramos, Senhor. Te adoramos. Te adoramos. Tua palavra diz: eis que vem a hora e essa hora já chegou. Em que os adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Nesta manhã, queremos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Adorar na unção do Espírito Santo, conectados diretamente ao nosso espírito, ao Espírito de Deus, assim como também pela Tua palavra, Senhor. Declarando que o Senhor é o nosso pastor, nada nos falta. O Senhor nos leva a águas tranquilas, pastos verdejantes. O Senhor nos prepara uma mesa farta de bênçãos sem medida, bênçãos transbordantes para todos aqueles que são teus filhos, para todos aqueles que são fiéis, para aqueles cujo coração é justo, para aqueles cujo coração é totalmente do Senhor, é íntegro. Como diz a sua palavra, que o Senhor, seus olhos passam por toda a terra, procurando, buscando aquele cujo coração é totalmente do Senhor. Amém. Que nesta manhã, Senhor, possa encontrar nesse tempo de oração homens e mulheres cujo coração é totalmente do Senhor. Transforma nosso coração nesta manhã, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela vida do meu irmão, muito obrigado pela vida da minha irmã, Senhor, que se levanta a esta hora da madrugada para buscar o rosto do Senhor. Amém, Deus. Para buscar a sua presença, para buscar essa intimidade contigo, Senhor.
Senhor, muito obrigado, Pai. Senhor Deus, criamos toda uma expectativa, porque sabemos que o Senhor sempre tem algo novo para a nossa vida. Sempre tem algo diferente, sempre tem uma nova inspiração, sempre tem uma nova revelação que vem para nos assistir, nos fortalecer, que vem, Senhor, para descortinar os mistérios da graça, os mistérios, Senhor, da ação de Deus sobre a nossa vida. Senhor, abençoa as famílias de Osana nesta manhã. Abençoa cada pai, cada mãe. Abençoa, Senhor Deus, cada um com seus negócios, com seus trabalhos. E aqueles que ainda não estão trabalhando, Pai, derrama, Senhor Deus. Derrama tuas bênçãos, derrama, Senhor Deus, e abre portas para que cada um tenha, Senhor Deus, o que compartilhar com a sua família, para o seu sustento. Amém, Deus. Mas sobre todas as coisas, sabemos que o Senhor nos sustenta. Sabemos que o Senhor é a nossa fonte. Aleluia. Sabemos que é do Senhor que vem o nosso alimento. Amém. É do Senhor que vem o nosso sustento no corpo, na alma e no espírito. Senhor, nesta manhã nós clamamos ao Senhor. Clamamos, Senhor Deus, por um tempo sobrenatural. Senhor Deus, abençoa esses momentos que vamos passar juntos, esses breves momentos que tenhamos a presença do Espírito Santo em nossa vida. Senhor Deus, colocamos diante de Ti, Senhor Deus, todo aquilo que nos causou como pecado diante do Senhor. Talvez tenhamos pensado, tenhamos falado, talvez durante esta semana não tenhamos agido corretamente com o nosso semelhante. Talvez nesta semana não fui um bom marido. Talvez nesta semana não fui uma boa esposa. Não fui um bom filho. Talvez em alguma área da minha vida ainda o espírito da desobediência está presente. Ainda há alguma fragilidade em nossa vida, Senhor. Nesta manhã, Senhor, nós arrependemos diante de Ti. Reconhecemos que somos pecadores, reconhecemos que somos frágeis. Perdoa-nos, nos identificamos. Se eu não pequei, Senhor, nesse dia, que o Senhor nos perdoe da mesma maneira, porque sabemos que somos falhos. Senhor Deus, nesta manhã nos arrependemos diante de Ti, Senhor. Pai, perdoa-nos, porque nós queremos entrar na Tua presença, livres de consciência de pecado. Amém, Deus. Reconhecendo pela revelação do Espírito Santo que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aleluia. De que o sangue de Jesus nos limpa de toda imundícia. Remove toda imundícia. Remove toda imundícia. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nesta manhã, Senhor Deus, eu quero abençoar a vida do meu irmão e da minha irmã. Senhor, temos tantos pedidos de oração, de pessoas que estão enfermas, de pessoas que estão em crises existenciais, estão em crises emocionais, estão, Senhor Deus, com, Senhor Deus, com dificuldades no seu casamento. Senhor, nesta manhã, Pai, em nome do Senhor Jesus, liberamos o Espírito da comunhão, o Espírito da unidade, e declaramos, Senhor Deus, que estamos livres e libertos, porque sabemos que o Espírito da união, da unidade vem sobre nós. A Tua palavra diz que o Espírito Santo, quando vem sobre nós, e quando há unidade, ali o Senhor estabelece a sua bênção. Amém. E nós pedimos, Pai, para que haja reconciliação em nossos relacionamentos. Primeiramente, reconciliação com Deus. Porque quando nos reconciliamos com Deus, facilmente nos reconciliamos, Senhor Deus, com as pessoas. E nesta manhã, Senhor, declaramos que há uma reconciliação do nosso coração para com Deus. Amém. Declaramos, Senhor Deus, que a graça do Senhor está sobre nós, nos conduzindo a esta reconciliação. Não queremos estar, Senhor Deus, desatentos ou distraídos por nenhuma situação que acontece no mundo. Sabemos que são muitas as distrações, mas
nesta hora, nesta manhã, nós nos levantamos logo cedo, justamente porque nós queremos estar focados em Jesus. Queremos olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Senhor, nós te agradecemos. Te agradecemos por esse tempo que o Senhor nos concede. Te agradecemos por essa paz que só o Senhor pode nos dar. Oh Deus, nós declaramos a paz do Senhor sobre cada um, sobre cada vida, sobre cada pessoa que está nesta manhã atento, nos assistindo, que está participando, não somente assistindo, mas que ali na sua casa estão orando, estão clamando, estão derramando seu coração diante do Senhor. Pai, nós levantamos nosso clamor pela tua igreja, Senhor. Sabemos que são tempos difíceis, tempos ainda mais difíceis do que os tempos difíceis normais. Sabemos que a nossa fé está sendo desafiada. Sabemos que a nossa fé está sendo confrontada com a realidade do mundo e por isso nós devemos buscar o nosso socorro que vem do Senhor que fez os céus e a terra. O nosso socorro não está no medicamento, o nosso socorro não está numa vacina, o nosso socorro não está numa lei do governo, não está numa lei das nossas autoridades, mas está, Senhor Deus, no Senhor. Elevamos os nossos olhos para os montes e declaramos de onde virá nosso socorro. E nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Senhor Deus, queremos estar assim como diz Salmo 1, plantados junto a ribeiros de águas, águas que vêm dos céus, águas que produzem vida, águas que trazem o alimento para as nossas raízes, para que toda planta, todo tronco, todas as ramas, as folhas e os frutos comecem a acontecer na nossa vida. Aleluia. Pai, nesta manhã, nós estamos plantados junto a esses ribeiros de águas. Amém. E em oração, em clamor diante de Ti, nos alimentamos dessas águas, saciamos a nossa sede, para que rios fluam do nosso interior. Amém. Como disse Jesus, se beberdes desta água, nunca mais terá sede. Rio de água viva fluirão do vosso interior. Que assim seja, Senhor. Que o rio de água viva fluam do nosso interior. Oramos, Senhor Deus, pelos filhos, alguns filhos que estão, Senhor, passando por situações emocionais, alguns filhos que estão passando por situações que estão, Senhor, impedindo de crescer no conhecimento de Deus. Talvez algum relacionamento, talvez alguma situação emocional, talvez alguma situação de trabalho, mas seja o que for, Pai, nós consagramos nossos filhos para o Senhor. Amém. Consagramos os nossos filhos para o Senhor. Sim, Deus. E declaramos que nenhum mal sucederá à nossa descendência. Declaramos que nenhum mal acontecerá à nossa descendência. Nenhuma, Senhor Deus, maldição hereditária na saúde mental recaia sobre nós. Eu sinto nessa manhã, queridos, que Deus está falando a algumas famílias sobre a saúde mental. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Todo espírito que opera na mente das pessoas, que leva para a loucura, que leva para a depressão, que leva para os sentimentos de frustração, de dor, em nome de Jesus, agora seja estancado, seja cortado, seja anulado, seja cancelada essa maldição. Em nome de Jesus, declaramos uma saúde mental próspera, uma saúde mental lúcida, uma saúde mental focada em Jesus, focada nos princípios da palavra de Deus, uma mente totalmente curada, sarada. Declaramos isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu tenho uma percepção de que existem algumas famílias, ou alguma família nesta manhã que está conectada conosco, que estão passando por uma situação que tem os seus filhos, ou talvez algum parente, com uma saúde mental afetada, emocionalmente desestabilizado,
tem tido pesadelos, tem tido sonhos, tem tido opressões malignas, está num estado de desespero, de pavor. Nesta manhã, o Senhor intervém agora. O Senhor traz a sua intervenção sobrenatural sobre esta pessoa. Em nome do Senhor Jesus, receba. Se esta palavra é para você, querido, querida, receba em nome do Senhor Jesus. Pai, nos declaramos que ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, a sua palavra diz que o Senhor estará conosco. E nesta manhã, Senhor Deus, nós abençoamos cada vida, cada família, Pai, nesta manhã, com o sustento divino, com o sustento da graça, com o sustento através da vida do Espírito Santo. Senhor, nós ministramos esta palavra. Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoamos cada um dos nossos filhos, abençoamos, Senhor Deus, também os nossos familiares, aqueles cujo coração ainda não pertence ao Senhor. Liberamos uma palavra de salvação, liberamos uma palavra de reconciliação daqueles que já faziam parte do reino, mas por algum pecado, por alguma outra razão, afastaram-se dos caminhos do Senhor. Mas declaramos que nesta manhã estamos reconciliados com Deus. Trazemos de volta esses filhos que se foram, Pai, em nome do Senhor Jesus. E aqueles novos que talvez nesta manhã estejam nos assistindo, também possam entregar a sua vida para o Senhor Jesus. Possam, Senhor Deus, fazer uma aliança com Deus através do sangue de Cristo Jesus. E sejam salvos tu e toda a tua casa. Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelas respostas às orações. Muito obrigado pelas pessoas que temos orado, que têm sido curadas, que têm sido restauradas. Nesta manhã, Senhor Deus, mais uma vez, colocamos aquelas pessoas que estão adoecidas, aquelas pessoas que estão enfermas, aquelas pessoas que estão cativas de uma enfermidade, Pai. Pai, nesta hora, nós pedimos ao Senhor para que o Senhor aumente a fé dessas pessoas, para que ao receberem a oração do justo, seja eficaz a oração. As pessoas possam receber a sua cura. Senhor, derrama uma mega fé em nosso coração e no coração dessas pessoas, para que juntando a nossa fé, Senhor, possamos transformá-la em sinais, prodígios e maravilhas, em milagres sobrenaturais, Pai. Oh Deus, como nunca antes, revela, Senhor Deus, a Tua palavra, revela-nos ciência, revela-nos Espírito, Senhor, revela-nos conhecimento, em nome do Senhor Jesus. E traz, Senhor Deus, nesta manhã, através da Tua palavra, mais uma vez, nós queremos consagrar, nós queremos, Senhor Deus, abrir o nosso coração para que o Senhor nos abençoe através da Sua palavra. Fala conosco, Deus. Fala ao nosso coração nesta manhã, Senhor. Sonda nosso coração. Amém, Senhor. Sonda nosso coração. Eliminamos tudo aquilo que não provém do Senhor. Amém, Deus. Ah, Deus, que possamos, Senhor Deus, transformar o nosso coração nesta manhã pela Tua palavra. Ajuda-nos. Ajuda-nos a não olhar para trás. Ajuda-nos, Senhor Deus, para que não possamos fazer do nosso passado o nosso presente, mas que o nosso presente seja sempre as novidades do Espírito, as novidades dos céus para as nossas vidas. E possamos viver de uma forma abundante na Tua presença. Possamos viver de uma forma sobrenatural na Tua presença. Aleluia. Ah, Deus, levanta meu irmão, levanta minha irmã, desperta-os do sono espiritual, para que possamos ter a revelação lúcida dos acontecimentos, para que possamos discernir os tempos de Deus para todas as coisas. E possamos viver de acordo com cada momento, com cada tempo. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Oh Deus, bendito seja Teu nome, Senhor. Aleluia. Nós oramos agradecidos a Ti, Senhor. Agradecidos a Ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus.
Amém, Senhor, e amém. Aleluia. Amém, Deus. Aleluia. Amém, queridos. Mais uma vez, nós queremos extrair um breve pensamento para alimentar o nosso coração, nosso espírito. E, queridos, Deus tem nos dado muitas palavras nesses tempos. E como eu sempre tenho dito à igreja, Deus é novo, Deus sempre tem novidade de vida. Aleluia. Deus sempre nos renova, nos fortalece. Quando nós olhamos para a realidade, muitas vezes enfraquecemos porque vemos que parece que já não há saída. Mas quando nós olhamos para Deus, nós sempre somos fortalecidos e ativados na fé, porque em Deus sempre vemos que há não somente uma saída, há muitas saídas. Deus nos proporciona portas de saída. A palavra do Senhor diz que quando somos tentados ou quando vem uma provação, com ela Deus também já nos envia a saída. Que coisa tremenda, que Deus tremendo é esse, que no meio da aflição Ele já nos proporciona a solução dessa situação. Mas que nós possamos aprender em cada situação a andar integramente com Deus, a andar de uma forma correta diante do Senhor, para que em momento oportuno tenhamos crédito em nosso caráter, em nossa vida, para poder enfrentar aquela adversidade. Amém, amados? Nesta manhã, eu quero falar para vocês, eu não sei se nós vamos conseguir terminar esse assunto hoje, porque é vasto. E enquanto eu estava escrevendo, Deus estava me dando algumas revelações e ficou um pouco longo, mas não importa se nós não conseguimos terminar hoje. Vamos para terça, vamos para a próxima quinta e vamos até sábado e assim vamos até terminarmos este assunto que é de grande importância para a nossa vida. E uma das coisas que Deus não deseja que você e eu façamos, e que está descrito na palavra de Deus em muitos pontos, em muitos livros estão registrados, o de não olharmos para trás. Ou seja, Deus está dizendo nesta manhã para mim, não olhe para trás. Aleluia. Não olhes para trás. Diz, a palavra do Senhor diz que não devemos trazer a memória de coisas antigas. Devemos deixar o nosso passado e nem devemos trazer as memórias antigas, porque Deus está fazendo novo. Nesses dias aconteceu algo tão interessante que eu comecei a lembrar de alguns cânticos de antigamente. E comecei a cantar, e aí o Espírito Santo falou assim, tá vendo como só alegra a alma, mas não edifica o espírito? Porque o tempo dessa canção de operar no espírito já expirou. Deus já fez coisa nova. Deus já fez coisa nova. E isso acontece com a nossa vida. E deve acontecer com a nossa vida. Quando nós temos esta revelação das coisas novas que Deus faz, queridos, é interessante, você não consegue olhar para trás. Você só vai para frente. Você avança. Você supera dificuldades, supera finanças, supera relacionamentos, supera os problemas, as adversidades que vem, você vai passando, e Deus vai fazendo coisa nova, e você vai avançando. Você saiu do lugar, você não está ali num congestionamento, não, ele anda. Mas quando nós olhamos para trás, nós nos tornamos infrutíferos, nós nos tornamos inférteis, nós nos tornamos estéreis. O negócio que é colocado, se ele não estiver numa ativação, seu negócio,
querido, ele para, você quebra, você vai ter que fechar a sua loja, você vai ter que fechar o seu negócio. Não é assim? A nossa vida é assim também. É assim também. Por que há muitas pessoas que estão com problemas com saúde mental? Por que tem muitas pessoas que estão com problemas por situações financeiras? Porque sempre estão olhando para trás. Ah, se eu tivesse feito. Ah, se eu tivesse feito. Ah, não teria acontecido isso. Se eu tivesse... Não, queridos. Deus está desejando que você e eu não olhemos mais para trás. E que nós possamos olhar para frente. Há um chamado, há um propósito a ser realizado. Há um chamado. Jesus está nos chamando neste tempo. Vamos começar com a nossa leitura bíblica. Lucas, capítulo 9. Por gentileza, em cada uma dessas ministrações, eu quero pedir para você, sempre tenha algo para você anotar, para você apontar, para você tomar nota. Porque tenho certeza que são várias revelações que depois você, fazendo a sua devocional, você pode pegar esse contexto e esses textos, digamos assim, e esse pensamento, fazer um resumo e começar a meditar nele e a praticar. E eu tenho certeza, a sua vida vai ser totalmente diferente. Vai ser totalmente diferente. Amém, queridos? Então, nosso texto de hoje está em Lucas, capítulo 59, ao versículo 62. Aqui esse texto, Lucas nos mostra uma cena onde temos dois personagens importantes e que se confrontam com Jesus, e vamos ver o que estas pessoas responderam ao chamado de Cristo. Diz assim: a outro disse, siga-me. Jesus olhou para uma pessoa e disse, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me primeiro ir sepultar o meu pai. Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda a outro disse, vou seguir-te. Ou melhor dizendo, ainda outro, empolgado com o chamado de Jesus para aquela pessoa, se prontifica, se antecipa, e essa pessoa diz, vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar a me despedir da minha família. E Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Uau, que palavra dura Jesus dá aqui. Como? Como Jesus não quer nem que pelo menos me despeça. Eu vou seguir Jesus. Mas, puxa, me deixa despedir primeiro dos meus familiares. Vou lá me despedir. E Jesus disse, aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para estar no reino de Deus. Que palavras duras. Temos aqui, amados, um chamado. Temos aqui um chamado de Jesus a duas pessoas diferentes, mas que lhe responderam de modo semelhante. Jesus esperava um profundo comprometimento dessas pessoas. Mas notamos que essas pessoas estavam presas, estavam atreladas a coisas terrenas, estavam atreladas a coisas transitórias, estavam atreladas a seus familiares, estavam atreladas a algo que os impedia de entrar numa nova etapa, num novo ciclo, numa nova temporada com Jesus. Essas pessoas tiveram o privilégio de andar com Jesus. Jesus disse, siga-me. E essas pessoas disseram, tá bom, Deus, eu quero ir com você, mas deixa eu primeiro sepultar o meu pai. Deixa primeiro eu fazer outras coisas. Deixa primeiro aproveitar bem a vida. Depois eu vou para a igreja. Eu já tive pessoas que eu estava evangelizando e elas diziam assim, pastor,
Deixa eu curtir primeiro o mundo e depois eu vou para a igreja. Ah, pastor, eu não estou apto para ser batizado. Deixa primeiro resolver todos os meus problemas e depois eu vou ser batizado. Já ouviu falar nisso? Deixa primeiro resolver todos os meus problemas e daí eu vou para a igreja, achando que na igreja só tem pessoas que não têm problemas. Mas desconhecem que são os problemas muitas vezes que nos levam à igreja. Porque lá nos encontramos refúgio, lá nos encontramos irmãos, lá nos encontramos família, lá nos encontramos um pai que ama, que cura, que restaura, que provê, que protege, que dá direcionamento, que traz disciplina, que ensina. A igreja é para isso. Quando nós seguimos a Jesus, Jesus nos disciplina, Jesus nos admoesta, Jesus nos ensina, Jesus nos abençoa, Jesus provê as coisas para nós, para que tenhamos uma vida e a tenhamos de maneira abundante. Então, queridos, vamos diferenciar aqui essas duas pessoas. A primeira pessoa diz: queria sepultar seu pai antes de seguir este chamado. Escute porque aqui tem uma revelação. Olha só. O pai dessa pessoa que Jesus chamou não estava morto. Não estava morto, estava vivinho da Silva. Não tinha morrido ainda. Porém, era costume, onde o filho, normalmente o mais velho ou o único, digamos assim, tinha sua saída de casa liberada somente depois da morte do seu pai. Ou seja, aquela pessoa tinha que ficar em casa até a morte do pai. E quando o pai morria, aquela pessoa então estava liberada para seguir. Por isso esse jovem disse: deixa primeiro enterrar o meu pai e depois vou te seguir, Deus. Enquanto isso, vou curtindo a vida. Quando estão percebendo? Então, queridos, independente de qualquer interpretação, nós temos aqui uma desculpa ao chamado de Jesus, demonstrando estar presa a uma tradição, está presa a uma cultura. Ah, mas aqui nós fazíamos isso, aqui nós fazemos aquilo. Ah, não, mas a tradição da nossa família não permite. Não, mas a minha tradição. Amados, existe muita tradição humana que nos prende, que nos aprisiona. Quando nós temos um chamado de Cristo para segui-lo no seu reino, para seguir, para espalhar o Evangelho de Deus, para entrarmos numa dimensão de uma nova temporada em nossa vida, uma vida transformada, uma vida renovada, uma vida ativada. Queridos, nós colocamos escusas, assim como este jovem, ele se afiançou numa tradição familiar de que ele só poderia seguir a Jesus depois de sepultar o seu pai. Depois de que seu pai tivesse falecido. Em outras palavras, ele disse para Jesus: a tradição é mais forte do que o chamado. A tradição é mais forte do que o chamado. A segunda pessoa foi diferente, porque ela se ofereceu para seguir a Jesus. Só que esta pessoa, escute, impôs uma condição. Esta pessoa, ele queria ao menos despedir-se dos seus. Tinha uma prontidão maior do que a primeira e uma desculpa, de certa forma, até menor, ou que se resolveria mais depressa. Mas Jesus deixa bem claro que depois de terem se envolvido com ele, essas pessoas já não tinham mais opção de olhar para trás. Sabe o que Jesus estava dizendo? Aquele texto célebre do apóstolo Paulo: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E agora, aquilo que eu vivo na carne, vivo-a pela fé em Jesus Cristo, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Desde o momento em que nós entramos na dimensão do reino de Deus, eu não pertenço mais a mim mesmo, agora eu pertenço a Jesus. Jesus tem o total direito
sobre a minha vida, sobre meus sentimentos, sobre as minhas vontades, sobre as minhas emoções, sobre as minhas decisões. Eu já não decido mais. Cada decisão que eu vou tomar no meu negócio, cada decisão que eu vou tomar no meu casamento, cada decisão que eu vou tomar em relação aos meus filhos, cada decisão que eu vou tomar na vida, eu devo consultar a Deus, porque já não pertenço a mim mesmo. Eu não sei se você está entendendo, mas eu espero que sim. Quantas vezes tomamos decisões atropeladas, desandamos e depois vemos chorando para pedir a Deus o livramento. Aprontamos e depois queremos o livramento. Deus dá o livramento, mas mediante o arrependimento, a confissão e a mudança de vida. Para aquela mulher que foi pega em adultério, como relata os evangelhos, ela estava pronta para que pela lei fosse apedrejada, fosse julgada. E levaram para Jesus, para provar a Jesus. Que bom que levaram para Jesus. Porque Jesus disse, aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. E a Bíblia diz, desde os mais velhos até os mais jovens, foram se afastando um a um e foram embora. E quando Jesus vê que os acusadores daquela adúltera foram embora, ele disse, nem eu te condeno. Mas ele impôs uma condição, vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Então, quando nós estamos no reino de Deus, nós não temos mais opção de pecar. A nossa única opção é servir a Deus. Aleluia. Dignamente, integralmente, não olhando mais para trás, não olhando para antigos pecados, não olhando para antigos relacionamentos, não realizando mais antigas práticas, porque era tradição. Não impor mais condições. Já não estou mais nessa condição de impor condições para Deus. Sabe o que eu posso escandalizar você um pouquinho? Então, ok, todo mundo disse ok ali, então vou escandalizar você. Não devemos mais impor condições para Deus. Ou seja, sabe aquela oração que você diz? Vou pedir um sinal para Deus. Você está impondo uma condição. Que isso aconteça, ou que aquela coisa aconteça, ou que assim aconteça, daí vou entender de que é da vontade de Deus. Não. A vontade de Deus já está escrita na palavra. É só você olhar e obedecer. Não estou mais numa condição de impor algo para Deus. Porque a obediência significa simplesmente fazer o que tem que ser feito, sem nenhuma restrição. Você não diz isso no trânsito. Aqui diz que tem que parar porque tem uma preferencial, ou porque tem um sinaleiro, e o vermelho diz que tem que parar. Você não impôs. Você não avança. Você não impôs uma condição. Se acender vermelho, eu vou passar pela fé. Passe. Quantos estão me entendendo? Nós obedecemos. Simplesmente tem que obedecer. O vermelho é para parar. O amarelo, prestar atenção. E o verde, dá uma olhadinha ainda para ver se não vem um doido ali. E aí você anda. Os sinais de trânsito estão ali para ser obedecidos. Se você não obedecer, você vai se acidentar. A palavra de Deus, quanto mais a palavra de Deus que nos sinaliza coisas, que nos mostra como devemos caminhar, como devemos andar, como devemos pensar. Se eu já não sou mais de mim mesmo, se agora sou de Cristo, então eu não posso olhar mais para trás. Quem pega no arado, quem já se converteu a Cristo, só pode olhar para frente agora. Só pode vislumbrar as coisas novas, as novas revelações
que o caminho te revelará, te mostrará, te ensinará a você entender os mistérios do reino de Deus. Então Jesus está deixando claro para essas duas pessoas. Está deixando claro para essas duas pessoas. Depois que você se envolve com o reino, não tem mais como ir para trás. E se você olhar para trás, então você não é digno de estar no reino de Deus. Uau! Isso é muito pesado. Então, se essas pessoas o fizessem, não estariam aptas para servir no reino de Deus. Então, de acordo com a afirmação de Jesus, vai um matezinho ali. De acordo com a afirmação do Senhor Jesus, não podemos hesitar em atender o seu chamado. Não devemos ter dúvidas. Jesus está nos chamando. Não podemos ter desculpas. Não podemos ter escusas. Quando melhorar, vou na casa de paz. Quando melhorar, vou no culto. Não deu para ir no culto hoje. Chegou um parente, chegou não sei quem, chegou não sei quem. Devemos ter compromisso com Deus. Nosso Deus é um Deus de compromisso, porque é um Deus de aliança. Nem somos ou não sermos encontrados presos a coisas ou valores que nos impeçam de seguir em obediência a Ele. Nós precisamos colocar em prática a nossa obediência, amados. Não podemos nos prender às coisas. Precisamos estar liberados para poder avançar. Mas há uma verdade, e essa verdade é que todos têm dificuldades de abrir mão de determinados valores. Ficamos presos a algumas coisas da nossa vida. Mas quando se trata de seguir a Cristo, escute isso, mas quando se trata de seguir a Cristo, não podemos ter nada que nos prenda. Não podemos mais olhar para trás. Precisamos abrir mão. Porque não abrimos mão, que nós temos muitas pessoas com problemas mentais e emocionais. Por causa de que as pessoas olham para trás, nós temos muitas pessoas que estão decepcionadas, vivendo seu passado, não permitindo que Deus faça coisa nova, de que Deus faça coisa diferente. Quem põe a mão no arado precisa olhar para frente, precisa focar a sua meta, o seu alvo. Porque todas as pessoas que olham para trás, geralmente na vida não são bem-sucedidos. Não são bem-sucedidos. Porque não estão prontos para mudanças. Você já viu alguém com problema para mudar? Porque tem problema com mudanças. Porque a pessoa continua com seu pecado. Por que a pessoa continua encobrindo o seu pecado? Por que a pessoa tem dificuldades com coisas novas de Deus? Porque tem problema com mudanças, não lidam bem com mudanças. Aquelas duas pessoas, quando foram chamadas por Jesus, sabia que sua vida ia mudar radicalmente. Entraria numa nova dimensão de novas formas de andar, de caminhar, de pensar, de agir. Nova temporada. E eles colocaram, um colocou a tradição, o outro colocou uma condição. E Jesus disse, peraí, vocês não entenderam nada. Quem entra no reino de Deus não tem que se atrelar mais ao passado e não tem que mais se impor condição. Ou você entra ou você não entra. E se você entrar, você tem que entrar para ficar. E se você entrar e que vai sair de novo, então você não tem condição. Você não é apto. Você não está preparado para entrar e viver o reino de Deus. Por quê? Por que, amado? Por que Jesus disse isso? Porque
no reino de Deus, ou você vive para Deus, ou você vive uma vida religiosa. E as duas coisas não combinam. Oh, Deus. Deus quer evitar que religiosos estejam no reino, atrelados a condições e tradições. Então, ponto número 1. O que nós falamos até agora é apenas uma introdução. Ponto número 1. O que significa olhar para trás? Ponto número 1. O que significa olhar para trás? Gênesis, capítulo 19, versículo 26, diz assim: Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal, ou numa estátua de sal. A Escritura Sagrada aqui apresenta uma clara diferença entre uma conversão genuína e a santificação. Escute, porque é muito importante isso aqui. Escute. A conversão fala do rompimento desta pessoa com o mundo e com o pecado. Rompeu. Já não sou mais escravo desse pecado. A minha mente é outra. Eu tenho um novo coração. Eu sou uma nova pessoa. Eu sou uma nova pessoa. Quando era jovem, eu era uma nova pessoa. Depois, agora, com a experiência da vida, com a maturidade que a vida desenvolveu no meu caráter, hoje eu sou uma outra pessoa. Eu conversei com um amigo que fazia 40 anos que eu não via ele. E ele disse: Uau, como você mudou. Não só fisicamente, mas o teu pensamento, a tua cabeça. E sim, o reino de Deus causa essa mudança. A conversão é como que você estava indo de uma direção, você parou e começou a ir em outra direção. É uma conversão. Uma mudança. Há uma mudança no corpo, na alma e no espírito diante de Deus. Mudança de rumo. Há um rompimento com o jugo do pecado. Você saiu do governo de trevas, entrou para o governo da luz. Saiu da maldição, entrou para a bênção. Uma coisa não está atrelada à outra, não. É uma mudança radical de caráter, de temperamento. É uma mudança radical nas suas emoções. Amém. É uma mudança radical do seu intelecto. Você pensava que não havia esperança, agora você tem esperança. Aleluia. Você não tinha paz, agora você tem paz. Esperança. Você não tinha futuro, agora você tem futuro. Esperança. Você não tinha esperança, agora você tem esperança. Aleluia. Você não tinha promessa, agora você tem promessa. Amém. Você não tinha herança, agora você tem herança. Aleluia. Aleluia. Isso é a conversão. Para isso Jesus estava chamando aquelas duas pessoas, para viverem os benefícios desta conversão, desse novo estilo de vida. Aleluia. Jesus estava oferecendo um caminho excelente. Amém. Porque as aflições continuarão as mesmas, porém caminhando com esperança, com ativação, com fé, com o Espírito Santo, com fé em Deus. Deus te sustentando, Deus enviando os seus anjos para que te sustentem, para que teus pés não tropecem em nenhuma pedra. Uau, que caminho é esse? Eu tenho que me converter a esse caminho. Então, queridos, é a experiência através da qual alguém passa a desfrutar dos benefícios da salvação de Cristo. Aleluia. Precisamos nos converter genuinamente. Sabe por que muitos crentes têm dificuldade de
trazer a santidade para a sua vida, de ter um compromisso real com Jesus, de ter um compromisso genuíno com Deus, de obedecer a Deus. Sabe por quê, queridos? Porque ainda estão olhando para trás. Tem dificuldades Aleluia. de assimilar o novo, porque ainda estão olhando para trás. Não se converteram genuinamente. Sabe por que tem muitas pessoas, por exemplo, que têm dificuldade de dizimar, ainda questiona, porque ainda não se converteu genuinamente. Porque quando nos convertemos genuinamente, não há dúvidas. Não há dúvidas, não há tradição, não há imposição, não há nada disso. Eu olho para Jesus. Eu não vejo mais outras opções na minha vida. Minha única opção é Jesus. É a vida de Cristo, é a integridade de Cristo, é o poder de Cristo, é a mente de Cristo, é o caráter de Cristo, é a vida de Cristo. Paulo disse, não vivo eu, mas aquilo que eu vivo a vida de Cristo pela fé. E muitos de nós temos essa dificuldade. Por quê? Porque ainda não nos convertemos genuinamente. Por que temos dúvidas? Porque não me converti genuinamente. Por quê? A conversão fala de um rompimento com o jugo do pecado, com o jugo do pensamento mundano. Eu não posso trazer esse pensamento para a igreja, porque na igreja de Cristo, no reino de Deus, há uma linguagem, há um estilo de vida diferente do mundo. Então eu não posso trazer coisas do mundo e colocá-lo dentro da igreja. Por quê? Porque não combinam. O óleo não combina com a água. O joio não combina com o trigo. Não combina. Então, isso é a conversão. É um rompimento com o mundo, com o pecado, com antigas práticas. É um rompimento. Vá, disse Jesus, e não peques mais. É um rompimento. E a santificação? O que é a santificação, pastor? A santificação fala do rompimento da pessoa. Escute, porque é muito importante isto. Fala do rompimento da pessoa com coisas que impedem seu crescimento e progresso na fé. A conversão é uma mudança radical de mente. Ok? Metanoia. É uma metanoia. A santificação fala do rompimento da pessoa com coisas que possam prendê-lo. Ok? A pessoa, quando não se desprende das coisas, essas coisas impedem o seu crescimento na vida cristã, impedem a maturidade cristã. Por isso, não tomam a herança que lhe está proposta por Deus. Por isso, essas pessoas não alcançam a maturidade para receber a herança. Estamos declarando 2020, vai haver uma diferenciação do justo e do injusto. Deus vai transferir as riquezas do injusto para a mão do justo. Amém. Glória a Deus. Todo mundo diz amém. Glória a Deus. É isso mesmo. Mas tem uma condição. Vai ter muito cristão que vai dizer, não está acontecendo nada. Olha, não tem movimento. Olha aqui, olha lá. Sabe por quê? Porque ainda não chegou na maturidade cristã. Porque quem chega na maturidade cristã, ele tem fé, ele tem confiança, ele tem esperança, ele ora, ele jejua, ele mantém ativo o seu altar de adoração, ele mantém um sacrifício constante diante de Deus.
aí recebe a herança. Aí seu negócio vai andar, aí seu negócio vai movimentar, aí Deus vai te proporcionar riquezas. O dinheiro do justo vai ser transferido para você e você vai crescer e você vai investir. Enquanto o mundo passa por grande crise econômica, você vai crescer economicamente. Mas isso é para quem? Para quem está debaixo de uma palavra cumprida, grande, que se chama santidade, santificação. Amém. A santificação é usada, é o elemento usado por Deus para afinar o seu caráter, Amém. para tratar o seu temperamento, Aleluia. para tratar suas atitudes, para você ter o perfil do caráter de Cristo. Amém. Amém. Enquanto não tivermos o caráter de Cristo, não espere receber nada de Deus, porque Deus só delega sua riqueza para aqueles que têm o seu coração totalmente voltado para Ele. Que são maduros. E isso se chama maturidade cristã. Como que a maturidade cristã acontece na nossa vida? Acontece não porque a gente ora, não porque a gente acorda de madrugada, não porque... Não, a maturidade cristã acontece quando primeiramente eu me converto, tenho uma conversão genuína. Eu já não olho mais para trás, eu agora sou de Cristo. Eu tenho uma mente totalmente voltada para as coisas de Deus. Nada me prende mais. E a santidade é quando meus olhos já não têm concupiscência. O que é concupiscência? É quando eu olho com um certo olhar de soberba. Quando eu olho com um olhar de desejos. Cobiça. Quando eu olho com um olhar de cobiça. Isso é a concupiscência dos olhos. Quando eu olho para minha irmã, eu tenho que olhar com um olhar de bondade, de misericórdia e de compaixão. E não com um olhar lascivo. Não com um olhar de querer algo, de estar ali imaginando, criando imagens impuras. Eu devo mudar. Quando eu me converto genuinamente, o meu olhar agora está fito em Jesus, que é o autor e consumador da minha fé. Assim diz a palavra de Deus. Isso vai mudando meu coração, isso vai mudando minhas atitudes, vai me levando para uma maturidade cristã, onde eu vou começar a colocar a palavra de Deus como o centro, o cerne, o eixo da minha vida. Queridos, o grande pregador John Wesley, que fundou a Igreja Metodista, diz assim, escute, eu sei que o horário já passou, mas escute porque é importante, eu quero terminar esse primeiro ponto, daí na semana que vem nós continuamos no segundo ponto. Diz assim, escute o que o John Wesley disse, a conversão tira o cristão do mundo, a conversão tira o cristão do mundo. E a santificação tira o mundo do cristão. E eu concordo plenamente com isso. E deixa eu explicar o que ele quis dizer. Difícil é tirar o povo do Egito, mas é difícil tirar o Egito do coração do povo. Olhar para trás significa ter saudades do que deixamos. E Deus não admite isso. Jesus também ensinou acerca disso. Olha só, em Lucas 17:32, ele deu o exemplo, diz assim, lembrai-vos da mulher de Ló. O texto que nos lemos anteriormente, o que aconteceu com a mulher de Ló? Ela olhou para trás e transformou-se numa coluna de sal, numa estátua de sal. E Jesus está usando esse exemplo de não olhe para trás. Não olhe para trás. O inimigo sempre irá sugerir para que vocês desobedeçam a Deus. E que essa desobediência a Deus, o inimigo coloca isso,
que nada grave irá nos acontecer. Porém, amados, quem desobedece a Deus tem graves consequências no seu caminhar na vida. Muitas pessoas cristãs hoje em dia estão colhendo o fruto amargo de más decisões por conta da desobediência a Deus. Estão colhendo depressão, estão colhendo problemas financeiros, estão colhendo rebelião, estão colhendo diversas situações, tristezas, desapontamentos, desilusões. Estão ali à margem do que Deus está fazendo. Quantas pessoas estão deixando de acessar, de se alimentar, porque estão frustradas, estão desalentadas. Por quê? Porque desobedeceram a Deus. Desobedeceram aos seus líderes, desobedeceram aos seus pastores, não se sujeitaram às autoridades espirituais e estão ali perambulando como mendigos. Viraram colunas de sal, viraram estátuas de sal. Para terminar, o sal, escute isso, o sal é o símbolo da infertilidade, da esterilidade. Em vários lugares do mundo, aqui na América do Sul, na Bolívia, Peru, numa certa região, existe um deserto de sal. Na Bolívia. E nesse deserto de sal não tem uma grama, uma erva daninha sequer que cresce nesse solo. É isso que Jesus está dizendo. Sabe quando que o sal se torna insípido? Quando ele perde o seu valor? Puxa, mas o sal, mesmo pisoteado pelos homens, né, diz assim a palavra, o sal continua tendo o seu gosto de sal, mas Jesus não estava dizendo isso. Quando ele diz, quando se torna insípido, ele está dizendo que se torna infrutífero, porque quando você se torna um solo de sal, nada cresce na sua vida, nada acontece na sua vida, você vira estéril, mesmo que você tente plantar, como muitas pessoas, inclusive algumas que estão me ouvindo nesta manhã, têm tentado plantar, não adianta, um solo de sal. Pessoas que vivem no passado, é um deserto de sal, não cresce grama, não cresce, nem erva daninha não cresce ali. O Mar Morto, queridos, o Mar Morto, por que é chamado de Mar Morto? Porque ele é muito salgado, espesso o sal, você não consegue nem afundar nessas águas, da consistência do sal que tem aquelas águas. E sabe o que? Naquele mar não existe vida marinha, por isso é chamado de Mar Morto. Quantos de nós estamos como o mar morto, cheio de sal, porque olhamos para trás? Eu quero orar com você nesta manhã. Já passei do horário, não quero extrapolar. Temos tem muito assunto. Eu só falei do primeiro ponto, são vários pontos. Mas eu vou continuar esse estudo. Se você quiser continuar, nos acesse na próxima terça-feira, 5h30. E eu vou levar para o lado dos empreendedores, porque na terça é algo específico para empreendedores, onde você pode aprender os princípios básicos da vida cristã aplicados nos seus negócios. E eu tenho o segundo ponto assim muito direcionado para isso, então não perca, por gentileza. Mas nesta manhã, não olhe para trás. Não vire estátua de sal, queridos. Decida. Faça valer a sua conversão genuína. Aleluia. Ande em santidade. Amém. Não se atenha às coisas. Tem muitas pessoas que nesse momento de crise, sabe, puxa, mas eu fiz um restaurante, olha quanto investimento eu fiz, olha quantas coisas diz, olha quantas coisas eu comprei, olha isso, olha que... Não, queridos, olhe para frente, olhe a Deus, diga a Deus, olha o que eu tenho, o que eu posso fazer, me dá criatividade, me dá habilidade, o Senhor me deu a habilidade de produzir riquezas. Este é o momento de você procurar em Deus essa ativação de coisa nova. Para quê? Para ampliar o seu negócio, para crescer, para alavancar o seu negócio.
Sabedoria divina. mas com sabedoria divina. Aleluia. Seja um daqueles que Jesus pode dizer, você está apto para andar no reino de Deus. Aleluia. Se você não tem fé, você não está apto para andar no reino de Deus. Mas para andar no reino, ele é movido pela fé. Pela fé. Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor. Pai, nesta manhã, entregamos esta palavra Amém. ao Senhor. Aleluia. Não queremos ser como aqueles que desistem para a perdição. Somos daqueles que são perseverantes para manter a nossa salvação e a nossa fé na estabilidade do reino de Deus. Aleluia. Queremos ser tidos como fiéis diante de Ti. Que possamos crescer assim como Jesus cresceu em graça e em sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Possamos crescer também, Pai, em maturidade, em conhecimento, para nos estabelecermos no reino de Deus como filhos maduros, parecidos com Jesus Cristo, com o caráter intocável de Cristo Jesus, com a mente de Cristo, com o andar de Cristo, para poder realizar o que Cristo realizou, milagres sobrenaturais. Que assim seja na nossa vida. Eu abençoo cada um, Senhor, com o amor de Deus, com a graça de Cristo, com a presença do Espírito Santo, para que este dia seja um dia de vitória, um dia de reflexão, de conversão e de santificação, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. E amém. Amém, queridos. Obrigado por você estar ali com paciência. Passamos um pouquinho do nosso horário, mas hoje é sábado, talvez muitos ainda vão descansar, mas que Deus abençoe. Tenha um dia sobrenatural na presença do Senhor. Os amo em Cristo Jesus. Receba o meu abraço da pastora Kátia aqui. Também receba o seu carinho, tá? Até a próxima, queridos. Aleluia.